Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Arquibancada, nosso programa de número 04 e hoje um programa mais que especial, o último programa do ano, né, Alcimar? O último programa do ano, especial, cara. De Natal, é muito bom ter você aqui com a gente novamente. Seja bem-vindo, Alcimar. Tudo certo? Cara, certíssimo, feliz demais nesse fim de ano, fechar esse ano com chave de ouro, né? O convidado de hoje é um convidado muito especial, um convidado que eu, desde o início, né, quando a gente conversava sobre o Arquibancada, né, e falar de trazer arquitetos, pessoas com responsabilidade urbana, né, porque vem da nossa área, da arquitetura e do urbanismo, mas também pessoas com responsabilidade social. Né? E o nosso convidado de hoje foi uma pessoa que me tocou muito, né? Quando a minha cidade sofreu, né, com problemas de enchente. E eu vi uma pessoa que não era da minha cidade ajudando a minha cidade. Então eu falei, cara, Jefferson, você tem que trazer essa pessoa, cara. Tem tudo a ver com esse clima de final de ano, né? Esse clima não só de Natal, né? Mas esse clima onde as pessoas renovam suas esperanças. Assim. Sim, Então, sim, tô animadíssimo pro nosso papo de hoje. Né? E mais que isso, agradecer, né, a todo mundo que tem nos acompanhado, né, o nosso projeto aqui do Arquibancada, a gente está no nosso 4º programa, né, assim, cada dia que passa as pessoas vêm trazendo muito carinho pra gente, né, tem gostado demais do que a gente tem feito e a gente tem gostado demais também do resultado. Então, cara, tô muito feliz demais de fechar o ano dessa forma. Então hoje a gente vai quebrar um protocolo aqui, que geralmente a gente faz uma série de apontamentos, mas hoje, antes de mais nada, a gente já queria agradecer demais a presença de Thiago Assunção, nosso querido criador do projeto A Rede. Seja bem-vindo, Thiagão. Eu que agradeço. Bom dia, Alcimar, bom dia, Jefinho. Muito obrigado, tá, de estar aqui com a gente. É um prazer pra gente. O Simar falou certo aqui. A gente montou uma lista dos sonhos das pessoas que a gente queria trazer aqui. E você estava nas duas listas, né? A gente fez listas em separado e foi muito bom a gente ter você aqui, sobretudo nesse ano ainda, né? A gente tá no nosso 4º episódio e a gente iniciou com assuntos correlatos, de certa forma, às nossas áreas, né? E arquitetura. Mas fechar o programa contigo hoje, justamente final de ano, nesse clima natalino de renovar as nossas esperanças, ninguém melhor do que você, então já queria deixar aqui o nosso contentamento de tê-lo conosco aqui hoje. Beleza? Bom, a dica do Thiagão também vai ficar pro final, como sempre, né? A gente faz isso. E vamos lá, eu queria agradecer hoje aos nossos colaboradores, aos nossos doadores. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu queria agradecer de forma especial a Contato e a ABC aqui de Bom Jesus. Meu querido amigo Vinícius e Ana Paula, muito obrigado aí pelo apoio que vocês deram pra gente hoje. E o meu querido amigo também, Dr. Marino Oliveira, tá? O Ginecologia e Obstetrícia. Obrigado, Dr. Marino. E a Contato e também a ABC. Simar, vamos lá, vamos começar então com a sua dica. Que dica natalina você trouxe? A dica natalina que eu trouxe. Eu acho que no clima, cara, falando de responsabilidade social, eu venho trazer um documentário, cara. Um documentário que inclusive tá na Netflix, de muito fácil acesso, né? É um documentário que ele foi dirigido, né, e narrado, né, e também a atuação do Leonardo DiCaprio, que é o seriado Seremos História, né, com um ponto de interrogação no fim. É uma série, um documentário, né, uma série não, é um documentário em um episódio só, onde ele trata das mudanças climáticas no nosso planeta e de uma forma, assim, in loco, sabe? Ele vai nos locais e ele mostra o impacto que o nosso consumo, né, o nosso consumo capitalista tem com relação ao nosso planeta, né, a relação de consumo de carne, a relação do consumo de vários itens que a gente consome e não faz ideia de onde vem. Então, assim, é um documentário, né, que ele é muito... ele toca realmente, né? Então, acho que para esse fim de ano vale a pena. Se tiver com um tempinho, passa lá no Netflix, dá uma olhada. Assim, eu quando, né, trabalhei, né, como professor, era um dos principais documentários que mais mexiam com os alunos quando a gente falava de responsabilidade socioambiental. Ele é muito bem dirigido, muito bem filmado, então vale muito a pena. Essa é a minha dica de fim de ano. Tá muito bom? Legal, muito legal. E hoje, em especial até pro nosso tema, eu resolvi até trazer mais de uma dica. Você sempre traz coisas. Eu me inspirei na Laís do programa. Traz. A Laís trouxe 3 dicas, eu falei, não, hoje eu vou me permitir trazer 2. Bom, a primeira é esse livro do Ted Chiang, História de Sua Vida e Outros Contos. Esse livro é sensacional, inclusive o conto que dá título ao livro, História de Sua Vida, deu origem, foi inspiração daquele filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve, o filme de 2016.
Então, eu acredito muito assim, quando a gente vai pensando nos temas correlatos, eu pensei muito nesse livro por conta das questões relativas à empatia, né? Sobretudo, a gente pensar e se colocar no lugar do outro, enfim. Eu gosto muito de livros de conto, são histórias mais curtas, você pode ler uma por dia, que seja. Por isso até, não somente esse, eu também trouxe esse aqui, O Elefante Desaparece, do Haruki Murakami, que é um dos meus autores favoritos aí dos últimos tempos, que também é um livro de contos. E contos, acima de tudo, faz a gente ter essa expectativa de solidariedade, empatia. Eu acredito muito no poder da ficção também para isso, né? Quando a gente lê histórias e a gente se coloca no lugar dos personagens, a gente também se transporta para aquela história. E eu acho, dei já esse gancho da introdução, que eu acredito que é muito isso que vocês fazem, né, cara? Sempre a gente se conheceu há muitos anos, a gente sempre bateu papo sobre isso, e sempre que eu discuto falar, eu sinto que o projeto A Rede e o Thiago tá sempre com esse olhar empático, né, Thiago? Então, vocês criaram o projeto lá em 2019 e o projeto só vem crescendo. E assim, cara, conta pra gente um pouco de onde veio essa ideia, né? E por que esse nome A Rede? Então, Jefinho, o projeto ele teve início em 2019, mas a ideia, na verdade, surgiu em 2018. Eu participava de uma célula na igreja que eu congregava e fizeram uma campanha de alimento nessa célula para ajudar uma pessoa. E aí, na semana seguinte, quando foram entregar essa doação, a pessoa que eles fizeram a campanha para ajudar, ela estava sentada do meu lado na igreja. E aí aquilo me deu um start. Falei, cara, quantas pessoas podem não estar passando o que essa pessoa do meu lado, rindo, está passando, essa dificuldade? E aí, como eu também venho de projetos sociais, meu pai é fundador de 2 projetos sociais em Macaé, eu sou de Macaé, mas estou em Bom Jesus há 25 anos. Meu pai fundou o Portão Aberto, hoje ele não existe mais. Naquele boom do petróleo em Macaé em 78, 77, meu pai recebia moradores de rua, eles tomavam banho, jantavam, dormiam numa cama limpa, tomavam um café da manhã e faziam um curso profissionalizante, que na época era datilografia e garçom. Legal, então, legal. tem muito tempo. E meu pai é fundador de uma creche também, que depois, com o passar dos anos, a prefeitura sumiu e a creche existe até hoje. Então, eu sempre tive isso de projeto social. Quando eu morei em Vitória em 2011, também eu trabalhei com pessoas em situação de rua há 5 anos. E quando eu voltei para Bom Jesus, depois dessa situação, eu tive um start de fundar. E aí a gente começou em 2019, na verdade o nome, A Rede, a gente não queria botar a mão na massa. Nossa ideia inicial era fazer uma rede de conexão com quem pudesse doar e quem precisasse da doação, por isso o nome Rede. Sim. A gente começou assim, mas não durou um mês. Porque aí eu tive que começar a buscar doação, entregar. Então esse foi mais ou menos o início do projeto. A visão inicial era essa. Com o passar do tempo, de acordo com a necessidade das comunidades, a gente foi mudando um pouco do rumo até chegar no que é hoje. Você que foi costurando essa rede manualmente. Isso aí. Isso aí. A coisa foi acontecendo. Legal. Bom, e por falar nisso, por falar na rede, você está vendo aí um QR Code na sua tela. Esse QR Code dá acesso direto para as doações para o projeto A Rede. Então, esse programa, acima de tudo, também de certa forma, a gente quer trazer você também para conhecer mais do Projeto A Rede no Instagram. E é claro, se o seu coração aí for tocado, qualquer quantia, né, Thiago? De super importância. Então, vou até fazer um apelo aqui nesse mar. Sim. Que seja R$1, R$1. R$2, enfim. R$1. Vamos fazer Já então. tá ótimo. R$1. Se você vê esse corte agora, Isso. R$1 aí no QR Code da sua tela já ajuda demais o Projeto A Rede, tá? Thiagão, sobre essa questão, você falou que veio aí, né? Já você nasceu praticamente dentro de projetos sociais. Você acredita que se você não tivesse esse background, você ainda assim teria essa vontade de fazer isso acontecer? Eu acredito que sim, muito pelo que você falou no começo, a questão da empatia, né? Quando a gente começa a se colocar no lugar do próximo e você tem algum tipo de ferramenta na mão que você pode colaborar com essa pessoa para ela mudar, mesmo que não seja para sempre, vamos dizer assim, mas por alguns dias, por alguns momentos, essa felicidade que você pode gerar nessa pessoa, ela pode mudar alguma coisa lá na frente. A gente tem exemplos lá na comunidade disso, de pessoas que... Vamos supor, esse dia eu encostei a Kombi para tirar... Nós temos 2 casas alugadas, eu encostei a Kombi para tirar de um lugar para o outro um material. Vieram 6 mães conversar comigo.
Tiago, vocês estão mudando? Vocês estão indo embora? Eu falei, não. Ela falou assim, não muda não, porque depois que vocês vieram pra cá, a nossa rua é outra rua. O meu filho tem responsabilidade com o horário, o meu filho não responde mais os pais em casa. A gente tem exemplo lá de pessoas que tomam remédio controlado, que diminuiu a medicação. Caramba. E hoje serve como monitor no projeto, porque eu atendo criança de 5 a 15 anos. Por que a partir de 5? Porque já sabe ir no banheiro sozinha. Sim. O voluntário não vai no banheiro com ninguém. Sim. E até 15 anos. Só que 15 anos eu não posso devolver esses jovens para a rua. Então a gente toma eles de volta com uma responsabilidade de ser monitor, que ser um voluntário. Então hoje eu tenho 8 jovens na comunidade, acima de 15 anos, que foram alunos e que hoje é monitor. Então, porque um dia eu ou algum outro voluntário, porque na verdade eu estou representando aqui vários voluntários, alguém se colocou no lugar dele para estender as mãos. E aí isso gera uma mudança, gera uma transformação. Que é o nosso lema lá, é oportunidade, transformação e educação. A gente acredita que isso tudo está interligado. Entendeu? Então a gente tenta ter essa parte da empatia, de se colocar no lugar do próximo. Muito legal. Você comentou, né, que o start todo começou com você sentado ao lado de uma pessoa dentro da igreja. Né? O seu projeto hoje ele não tem vínculo religioso, certo? Certo. Eu tenho voluntário lá da Assembleia de Deus, da Batista, da Igreja Católica, do Centro Espírita. A gente não faz. Deus ele deu um direcionamento pra gente de trabalhar assim. Legal. É difícil. Porque, vamos supor, eu não podia ser seletivo. Sim. Se você quer me ajudar, eu quero que você me ajude. Eu tenho gente lá que fala assim, não sei fazer nada, sabe pelo menos varrer. E eu creio muito que quando você se disponibiliza no voluntariado, Deus ele vai te dar outros talentos. E aí você vai descobrir coisas que você nem sabe que você é capaz. Então eu tenho gente que chegou varrendo hoje dá aula de espanhol. Que legal, porque sabe espanhol. Velho, demais. Os meus professores de inglês são oficiais de justiça do fórum. O casal, a Grisna e o André, tá com a gente já no 2º ano. Uhum. Eles viajam aos Estados Unidos, eles se desdobram para aprender mais, estudar, e eles fazem um reforço escolar de inglês. São oficiais de justiça. Então, você não tá ligado uma coisa com a outra. Sim. Mas eu acredito que quando você se disponibiliza tempo, você, consequentemente, você vai descobrir talentos que você, de repente, nem sabe que tem. Não, eu tô te perguntando isso por assim, eu acho que a questão sensível, né, ao próximo, né, a questão sensível ao ser humano, eu acho que foi esse start de você, cara, vou abraçar isso com tudo. Não é algo fácil, é algo difícil, né? Eu já morei em comunidade católica, né? A comunidade que eu morava, ela era voltada para dependentes químicos, né? Não é algo fácil você receber, né, a pessoa, né, quando chega nesse ponto, né, é muito complicado você ter aquela palavra, né, você levar até essa pessoa um pouco de esperança. Você precisa realmente de uma rede de apoio muito grande, né? E essa dificuldade que eu sentia lá na época, porque era um grupo muito fechado, né, somente ali com os membros, né? A gente até tinha o psicólogo que vinha, né, dar aquela assessoria. Era um projeto ainda muito pequeno, estava iniciando. Hoje ele já é maior, né? Ele é lá de São Carlos, em São Paulo, né? A comunidade Jesus Cristo Sofredor. E é muito interessante porque, assim, nesse momento, né, na época, eu sentia muito essa vontade, né, de ingressar mais e mais e mais para ajudar. Mas realmente essa falta. Mas eu tô falando disso tudo porque eu quero chegar no ponto, voltando um pouco na sua formação até você chegar aqui. Você disse aqui que foi pro sertão. Né? Foi em que momento isso aconteceu da sua vida? Foi antes do Projeto A Rede? Foi depois? Como que isso aconteceu? Eu fui pro sertão em janeiro de 2019. Então o Projeto A Rede já estava sendo desenvolvido sem estrutura. A gente ficou sem estrutura física há muito tempo. E quando eu fui pro sertão, eu tive essa experiência de ir pro sertão da Bahia, na região de Miguel Calmon. Eu fiquei lá 15 dias. E aí eu vi muita coisa no sertão acontecendo que eles têm menos acesso do que a gente, mas, consequentemente, a gente ainda tem mais miséria do que eles. Mesmo ele com pouco. E aquilo foi gerando em mim uma vontade de melhorar o projeto. Melhorar em que sentido? De alcançar mais gente. E aí eu voltei com isso, a gente começou a trabalhar mais. Aí eu fechei uma loja, eu tinha uma loja, eu falei que ia fechar a loja, minha família falou que eu tava ficando doida. Caramba. Porque, para quem não sabe, eu não sou remunerado pelo projeto. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho um amigo hoje que paga o meu aluguel e eu tenho 2 amigos que me auxiliam pessoalmente, porque eu não sou remunerado pelo projeto, mas eles entenderam que eu tenho que ficar integral servindo o projeto. Sim. Porque senão o projeto não anda. E aí, quando eu voltei em 2020 pro Sertão de Novo de Pernambuco, eu caí dentro de um projeto social que acolhia criança. Eu falei, é isso. E aí eu voltei em janeiro de 2020 para Bom Jesus, comecei a procurar uma casa, falei, vou alugar a casa.
Aí minha esposa falou, Thiago, a gente atrasa o aluguel lá de casa todo mês, cara. Você vai alugar outra casa como? Falei, Deus vai providenciar tudo. E a gente começou a procurar a casa. Achei uma casa no Pimentel Marques. Fui alugar. Quando eu fui alugar lá no Tarcísio. O Tarcísio falou, Thiago, você precisa de fiador. Eu falei, cara, quem vai ser fiador de projeto social? Eu não seria. E aí eu falei, cara, então toma a chave, não dá. No outro dia ele me ligou. Ele falou assim, Thiago, o proprietário do imóvel resolveu alugar para você. Vai aumentar a caixa d'água para te ajudar, porque era de 500 litros. Olha só. E vai colocar um telhado por cima da laje. Cara, eu tô... Cara, foi desse jeito. Cara, foi desse jeito. E aí, 3 dias depois, uma pessoa me ligou. Eu falo com o Thiago, eu falei, ele falou assim, eu queria conversar com você, tem como você ir no Pitucão amanhã na hora do almoço? Eu falei, pô, vou comer um churrasco, né? Foi, tem, ué. E aí eu não conhecia essa pessoa, e eu sentei com ele se apresentou, e ele falou comigo, eu quero abençoar a sua família pagando o seu aluguel. Caramba. Aí eu falei, cara, mas você não sabe quanto que eu pago de aluguel, como é que você vai pagar? Ele falou assim, não me interessa. Me dá a conta, o dia que vence, e eu vou abençoar a sua família com esse aluguel. E eu lembro que eu pagava R$700, eu morava na descida Fairbox ali, um apartamento, mas eu era doido para mudar para uma casa. Isso tem vai para 3 anos já. E aí, ano passado, eu mudei para uma casa que custa 1.100. Uhum. E eu não falei com ele, porque eu pensei comigo, poxa, eu vou mudar para uma casa melhor. O cara falou, pô, tô ajudando o cara que quer morar na casa melhor. Mas eu precisava morar numa casa. Uhum. E, para minha surpresa, no primeiro mês entrou na minha conta 1.100. E aí eu liguei para ele, falei, irmão, você mandou um dinheiro a mais aqui. Ele falou, não, eu sei que você mudou para uma casa melhor e você precisa de uma casa melhor. Eu falei, cara, não precisa. Ele falou, não precisa. E outra coisa, eu vou parar de te ajudar quando você entrar na sua casa própria. Porque eu creio que você vai ter sua casa própria. Então, cara, eu tenho pessoas boas ao meu lado. Porque eu fui pro sertão de Kombi, cara. Caramba. Eu fiquei 30 dias na estrada dormindo dentro de uma Kombi, eu e minha esposa. E eu não encontrei nenhuma pessoa ruim. Nenhuma que quisesse atrasar a gente. Pelo contrário. Teve um lugar que eu parei que as pessoas queriam pagar o hotel pra gente dormir. Eu fiquei na casa de um casal lá em São José da Tapera, em Alagoas. Eu nunca tinha visto o casal, não conhecia. A gente ficou 4 dias na casa deles. Café da manhã, banquete, almoço, janta. Trataram a gente muito bem. Fizemos amizade, que é o Marco e a Valéria. Uhum. Então, cara, quando você sai pra fazer o bem, eu creio que você vai encontrar só pessoas boas. E a gente tem encontrado isso na nossa cidade, na nossa região também. Não precisa ir longe, não. Uhum. E por outro lado... eu acredito que a gente não precisa ir para a África. A África está no nosso vizinho, cara. Sim. Agora, recentemente, uma senhora chegou no projeto me pedindo uma ajuda de coisa para comer, de alimento. Uhum. E eu perguntei o que ela tinha em casa. Ela falou que estava cozinhando feijão no fogão a lenha com a porta do guarda-roupa. Cara. E aí eu fui na casa dela. Cheguei lá, eu falei, deixa eu ver o seu guarda-roupa. Tava sem a porta e a porta estava dentro do fogão a lenha sendo queimada para cozinhar um feijão. Então a África não está longe. Não. Verdade. As coisas boas estão perto, mas as dificuldades também estão. E aí, às vezes, passa muito despercebido que a gente tem uma vida corrida, né? Uhum. Por isso que eu preciso ficar integral no projeto. Eu saio de manhã, eu não tenho hora de chegar. Eu tenho dia que eu chego em casa, eu me acho indigno de almoçar. Porque eu vi tanta coisa na parte da manhã que eu não consigo chegar em casa e ver um prato de comida. Quantas vezes eu cheguei em casa, chorei por 40 minutos, 1 hora, até conseguir me recompor e entrar em casa. E já perdi a conta. Porque a pobreza, ela é crescente. Só que ela é à margem. Ela é na periferia, é onde a gente não anda. Não. Por isso que a gente lançou, já aproveitando o gancho, a campanha do Pão Não Pode Faltar. A campanha do Pão Não Pode Faltar, você coloca pão na mesa de uma família por 20 dias, 4 semanas, com R$74, cara. Eu vou lá na padaria, pago antecipado pro Jorge, dou um cartão, a família vai lá todo dia, te retira 5 pães. É de acordo com a composição familiar, né? Uhum. Mas a média é 5 pães. Tem família que tira 3, tem família que tira 8. Com R$74, você põe o pão na mesa de uma família por 20 dias. Por quê? A padaria é um empreendimento familiar, ele, a esposa e a filha. Lá no Buraco Quente, você não sai daqui do centro para comprar um pão lá no Buraco Quente. Uhum. E a clientela dele é a mais pobre da cidade. Hoje a gente consegue fazer lá com ele 1.000 e pouco, 1.600, 2.000, depende da minha arrecadação, paga antecipado. E aí vira uma sequência de beneficiamento. Por quê? Ele comprou mais farinha, ele comprou mais embalagem. Então são detalhes que a gente tenta implementar na comunidade para desenvolver a comunidade. Igual a gente fez um ciclo de palestra lá com vários profissionais. Não que não seja digno, mas a perspectiva de futuro era auxiliar de pedreiro, pintor, manicure. Sim. Hoje eu tenho criança lá dentro que quer ser desembargadora. Por que quer ser desembargadora? Porque eu levei as mulheres da OAB para palestrar sobre a advocacia. Teve acesso, né?
Eu levei a polícia militar, eu levei fuzileiro naval, eu levei jogador de futebol. Então, quando você vai abrindo a mente dessa galera, eles saem dessa bolha que eles estão sendo criados para achar normal. E não é normal, não pode ser normal. Não, e foi exatamente, por isso que eu toquei até nesse ponto da questão religiosa, é porque as pessoas ainda, elas têm, né, infelizmente no interior, as pessoas ainda têm essa noção de que todo projeto social, ele é da igreja. E às vezes a pessoa não quer contribuir, porque já acha que a igreja já tem ali o seu próprio dinheiro, aí vem essa coisa ridícula, né, que todo mundo fala, não, já paga o dízimo, não sei o quê, aí a igreja vai fazer... Então, é uma falta de conhecimento absurdo, assim. E é o que você falou. Essas pessoas, as mais necessitadas, a gente não vê elas no dia a dia. Não vê mesmo. Então, se a gente não bater de frente com essa realidade, a gente nunca vai conhecer. E esse foi um dos pontos principais, assim, que quando a gente falou de trazer você, era realmente isso. Mostrar para essas pessoas. Hoje a gente tem um público que ele é de arquitetos, né? Uma pessoa que, assim, tem uma boa situação de vida, né? Alguns, lógico, começando, mas, assim, são pessoas que não passam esse tipo de dificuldade. E ter contato com esse tipo de dificuldade forma muito a nossa percepção social de ajuda, né? Às vezes, o seu projeto, né, aqui voltando para a nossa área, o seu projeto de arquitetura, ele pode salvar e mudar muitas vidas. Muitas e muitas vidas. A gente tem muitos exemplos de projetos arquitetônicos, né, sociais no Brasil de muito sucesso. Né? Só que às vezes no interior o arquiteto urbanista, enfim, ele fica muito deslumbrado com um mundo de glamour, de luxo e tudo mais, então ele acaba fugindo desse mundo, ele não tem contato com isso mais, né? E o contato com isso faz a gente mudar completamente, né? E aí eu quero até voltar nessas suas histórias, quero que você me fale um pouco mais dessas suas percepções. Mas voltando um pouco para hoje em Bom Jesus, você no total, você atende hoje quantas pessoas? Né? Você falou que a maioria são crianças de 5 a 15 anos, mas no total, você tem esse número? Não dá para ter. Não dá, né? É isso que eu imaginei. Porque a gente atua muito forte em 3 comunidades. A base hoje ela é no Pimentel Marques, próximo a como se fosse um subbairro, que eu detesto o nome, chamado Buraco Quente. Meu sonho é mudar o nome desse lugar e pintar as fachadas da casa. Compartilhei com o Jefinho esse sonho que eu tenho também, de colorir o lugar. Legal. Até porque os jovens, quando vai fazer uma entrevista de emprego e fala que mora no Buraco Quente, ele já perdeu a vaga. Sim. E a gente tem uma luta, mas a nossa luta lá é com os mais antigos, que já acostumaram com o nome, que tem aquele apego, mas apesar do nome ser horrível, a gente ainda não conseguiu, mas vamos conseguir um dia, se Deus quiser. E aí a gente não consegue, vamos supor. Eu atendo lá no Inhame, o Inhame muito Bom Jesuense não conhece, cara, é depois do campo da usina. Hoje é a comunidade mais carente da cidade. Já é mais carente que Monte Calvário, certamente, do que lá no Buraco Quente também. Nós, recentemente, lá, a gente atende lá uma média de 40 famílias. Só para você ter ideia. Está falando de grupos familiares, né? Grupo familiar. Aí você pega, tem 4, 5 filhos. Sim. No projeto hoje, eu tenho 120 crianças, de 5 a 15 anos, desenvolvendo várias atividades. E aí tem aquele que vem uma vez ou outra. Vamos supor, eu fiz uma ceia de Natal agora pelo 3º ano seguido. Em 2021, foram 102 pessoas servidas. 2022, 152. Sábado agora, 208. Caramba, só então, aumentando. Então, ano que vem eu já preciso de um espaço, que eu não consigo fazer lá. Então, a demanda ela é crescente. Mas eu acredito hoje que a gente deve atender diretamente aí umas 300, 350 pessoas. Caramba, tá aí. Aí tem a pessoa também que é pontual. Eu atendo uma vez. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, teve gente que recebeu aqueles benefícios da pandemia que ajudava o projeto. Quando acabou a pandemia, que acabou o benefício, tem famílias que nos ajudavam e a gente está ajudando. E o cara foi todo sem graça. Inclusive, um caso, o cara falou, Thiago, agora eu preciso. Eu falei, não, irmão, a gente está com você. Você segurou a nossa mão e agora a gente vai segurar a sua. Mas a solidariedade, ela se retroalimenta, isso aí, né? Estamos contigo, irmão. E a gente está fechado. Aí a gente acompanha gestante, acamados. Tem algumas situações pontuais que a gente acompanha também fora da base, entendeu? Vamos supor, na comunidade do Inhame, eu estava identificando lá as crianças com muita dor de barriga e ferida na pele. E aí um dia eu presenciei uma mulher metendo um balde d'água no rio e jogando um copo de cloro para os filhos beber. Caramba. E aí o que eu fiz? Uma campanha para arrecadar filtro de barro. Só que um fio de barro é R$290. O pobre não consegue comprar um fio de barro, mas do grande com 3 velas. E aí nós arrecadamos R$10 mil, compramos 42 filtros de barro, envolvemos uma faculdade
para fazer análise de fezes de todas as crianças. Fizemos uma coleta, vim cheio de cocô na Kombi. E aí a gente falou o seguinte, quem entregar o resultado, a gente vai dar um reforço no material escolar. Mas sem ter nada, a gente não tinha nada. Falamos para estimular. E aí a gente conseguiu, a faculdade fez análise, o laboratório fez as análises, a gente conseguiu arrecadar o material escolar, montamos uma mochilinha com apoio da galera dos alunos de medicina. E aí no dia que a gente foi entregar, a gente fez uma ação no campo. Cachorro-quente, recreação, médico para fazer aferição de pressão, teste de glicemia, e um médico especificamente para entregar a medicação para cada criança, caso a caso, e explicar o tratamento. Sim. E aí eu tive a oportunidade de voltar lá uns 15 dias depois, pedir um copo d'água. E não tinha água. E aí a senhora olhou para mim e falou assim, minha família nunca bebeu tanta água igual bebe agora, Thiago. Que isso, cara. Não tinha água no filtro. Então, cara, essa é a nossa recompensa. É o legado que a gente quer deixar e de ajudar o próximo. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Longe. Mas se a gente puder fazer o nosso melhor, inclusive eu aprendi isso eu sou voluntário na comunidade Betânia, não sei se você conhece lá em Cimento Paraíso. Eu tive uma lição com um menino lá de 22 anos muito grande, voltando no que você falou. Eu estava conversando com ele, na época até levei o Natinho para gravar uma reportagem lá. Chegou um rapaz muito doido de droga, todo sujo, defecado, tudo sujo. Urina. E ele levantou, abraçou esse cara, levou, deu banho, voltou. Aí quando ele... 22 anos, 21, 22 anos ele tinha. Metade da minha idade. E aí quando ele voltou, eu falei com ele, eu falei, cara, como é que você consegue fazer isso? Aí ele falou, Thiago, eu tenho que me colocar no lugar dele. Dentro da minha crença, eu olhei pra ele como se ele fosse Jesus, cara. Sim. Então como é que eu não vou receber o cara? E aquilo ali virou uma chave em mim de também tentar me colocar mais ainda no lugar das pessoas, independente da crença religiosa de cada um, fala assim, pô, e se fosse Jesus, como é que eu trataria essa pessoa? Sim. De qualquer jeito, ou eu daria atenção? Então aí você vai mudando, né? As pessoas vão te ensinando. Sim. No dia a dia que você tá suscetível a aprender toda hora. Então eu aprendo muito com as pessoas que caminham comigo, que estão comigo, eu tento aprender o máximo, pra gente sempre melhorar um pouquinho, dia após dia. Thiago, você tava falando, eu tô percebendo também que, assim, não é só também a questão da doação financeira, né? Tipo, vocês hoje têm esse reforço escolar, tem inglês, tem espanhol, capoeira, tem as oficinas, marcenaria, artesanato, bordado livre, corte e costura. Então, lógico, né? Se a pessoa chegar com a questão do capital financeiro, óbvio que é excelente, porque isso galga também o projeto a outros níveis, outros patamares. E vamos ser sinceros, né? A gente vive num mundo onde o dinheiro é a moeda de troca, então, para tudo você precisa do dinheiro, então o dinheiro é super importante. Porém, também existe o capital humano e o capital intelectual, né? Então, você aí que tá vendo o programa, que se sentir, né, Thiago, acho que tocado também, de doar um pouco do tempo, o seu conhecimento, como que essas pessoas fazem para acessar hoje ao projeto e falar, Thiago, tive uma ideia de um curso, tive uma ideia aqui que vai ajudar vocês, tive uma ideia para a gente fazer uma ação no bairro, de pintar as casas, como que as pessoas fazem hoje esse acesso ao projeto? Então, a nossa estrutura física ela é para servir a comunidade. Você pode me chamar tanto no direct do @projetarede, lá tem meu contato também, o WhatsApp, eu que respondo pelo projeto. E você implementando qualquer projeto, Thiago, eu posso 1 hora por semana, beleza? Eu posso 1 hora, 2 dias por semana. Igual vamos supor, o Gelson me procurou, o Gelson de Souza, locutor. Ele vai montar um curso de locução lá. Legal. Pô, ele tem a estrutura de banheiro, ele tem a estrutura física, ele tem computador, ele tem impressora, ele tem bebedouro. Ele vai levar, ele não vai cobrar da comunidade. Sim. Eu falei, você não pode cobrar. É de graça? É de graça. Eu quero formar locutores, porque as lojas procuram e não tem mão de obra. Sim. Eles fazem aqui, fazem em Itaperuna, e ele vai começar agora em março. Ele está fazendo os módulos. Então, a estrutura do projeto é para servir a comunidade. Legal. Isso que a gente tenta passar também para as igrejas. Uhum. Pô, queria eu que cada igreja assumisse lá um sábado, cara. Falar, sábado é com a gente. Legal. E aí, pra gente seria interessante isso, porque a gente tem uma estrutura, nós temos a confiança da comunidade. Pô, eu tenho criança lá que eu vi na barriga. Eu pego no colo hoje e brinca comigo lá. Então, eu tenho um relacionamento com as famílias. Você fala assim, quem é aquele ali? Eu sei quem são os filhos, quem é o marido.
onde trabalha, o que que faz, eu sei a situação deles dentro de casa. A gente gerou um relacionamento muito próximo. A gente não tá ali a passeio. Então a gente tem um vínculo com a comunidade. Eu tive um convite para levar o projeto já para 2 cidades. E a minha resposta foi a mesma. Cara, eu não sou uma empresa que fecha uma porta aqui e abre ali. Eu tenho um relacionamento afetivo com mais de 100 crianças. Como é que eu... E era vantajoso para mim. Tanto como projeto, como pessoa. Inclusive, eu ia ser remunerado. Mas, cara, não funciona assim. Então, a gente está disponível. Você tem 1 hora para colaborar por semana, Thiago, e vai ser o dia e o seu horário. Vamos supor, os professores lá de inglês, espanhol, capoeira, é o dia e o horário que eles podem. Eu tenho inglês segunda-feira de 7 às 8 da noite, porque eles trabalham durante o dia. A capoeira é terça às 6h30. O espanhol já é quarta às 5 horas. Então é de acordo com sua disponibilidade. A questão do dinheiro, ela é importante porque a gente tem, vamos supor, eu entro mês lá com a despesa fixa de R$2.000, cara. Porque eu tenho 2 imóveis alugados. Mas se você for parar a pensar, não é muito. Mas quando você depende de uma doação, é muito. Eu pago 550 numa casa, 690 numa outra. Aí são 2 contas de luz, 2 contas de água, Sim. material de higiene e limpeza, porque eu tenho que ter papel higiênico, sabonete líquido, Consumo, né? cloro, desinfetante, tudo. Então vamos supor, R$2.000. E aí agora, virando o ano, vem a questão dos 2 IPTU, que aumenta um pouquinho também, taxa de incêndio. Então tem algumas coisas. É importante, mas o mais importante para mim são as mãos, de quem quer colaborar presencialmente. Eu cheguei lá a ter 52 voluntários. Hoje nós temos 12. Porque também tem pessoas que chegam e acontece, vamos supor, a minha professora de costura chegou lá, a gente, querendo ou não, deu uma visibilidade e ela arranjou um emprego, amém. Então hoje eu já não parei o corte e costura. Então tem algumas situações que a pessoa chega, às vezes como está desempregada, quer colaborar, mas depois que se emprega, ela não consegue adequar um horário para servir também como voluntário. Sim. Eu vejo muitos voluntários que chegam desempregados quando 99% não voltam. Mas eu acho que até o próprio nome, né, faz muito sentido, né? Faz. Essa rede, ela vai crescendo, vai aumentando, e hoje em dia ela vai se retroalimentando, ela vai se conectando naturalmente, né? Eu tenho fluido. voluntários de fora, assim, financeiro, que a gente nem conhece. Legal. Hoje mesmo eu mandei uma caneca pra Laura, que é uma médica lá de Santa Catarina, se não me engano. Aí ela me mandou a foto, ó, tomando um café diferente que hoje. Nunca vi. Mas ela nos abençoa todo mês. Eu tenho uma outra, a Ilana, é da equipe do Shark Tank. Ajuda a gente também todo mês. Todo mês ela manda uma quantidade boa de valor pra gente reverter em cesta básica. Não sei nem se eu vou conhecer ela. Tem empresa em 90 países. Legal, cara. Ela tem startup, tem não sei o quê, mas abençoa o projeto. Aí um dia eu pergunto, poxa, como é que você... Ah, não, acompanhei o projeto 1 ano pelo Instagram, vi que é consistente, vi que é transparente, nós temos conta jurídica, nós temos diretoria, temos estatuto, temos contabilidade, a gente só compra com nota fiscal. Legal. Então a gente tem que dar transparência, porque ao passar dos anos os projetos sociais perderam a credibilidade. Perderam. E se você perder a confiança mesmo, pode fechar as portas. Então a gente dá o máximo de transparência. Se você for lá agora, está em cima da minha mesa todas as notas fiscais de dezembro. Você pode chegar, acessar a hora que você quiser. Tiago, eu quero ver os tratos. Tem os tratos, tudo certinho. Não, legal demais. Doações que eu recebo em mãos, às vezes, eu jogo na conta jurídica e mando o comprovante do depósito. Ó, eu recebi uma doação de uma pessoa agora pro Natal. No dia seguinte eu mandei. Falei, ó, já tá na conta. Não precisava. Não, falei, não precisava sim, irmão. Tá na conta jurídica porque torna um dinheiro que é do projeto. Você me entregou em mãos. Então a gente tem que ter essa transparência. Prestação de conta, tudo certinho. Porque senão não chega. Não, com certeza. A gente não te chamaria aqui se a gente não tivesse total confiança no projeto. Desde o dia que eu conheci, assim, eu vi a seriedade e você mostra, sabe? A gente vê realmente não só você mudando as vidas das pessoas, mas é algo tocante. Sabe? Quando você vê, né, um post que você faz, né, você mesmo falando, a gente percebe a seriedade do projeto. Né? E logicamente, até as contribuições que você comentou, é muito fruto disso. Hoje, o digital, as pessoas vão se acostumando, né, a passar pela realidade até mesmo do virtual. Né? Eu me peguei, né, numa situação dessas, né, e isso foi assim, me chamou muito a atenção. E eu percebi que se isso está acontecendo comigo, sou uma pessoa que sou preocupada, né, com o próximo, você imagina com quem não tá nem aí. A mesma relação que a gente tem com as ruas, né? Às vezes a pessoa tá ali no seu ar-condicionado, passando com o seu carro, vê a pessoa em situação de rua,
Ela diz, não quero nem ver. E não olha. Realmente ficou natural. E isso tá passando pro digital. Às vezes você passa uma situação, a pessoa passa o dedo e não quero nem ver. Né? Não quero nem ver para não trazer essa... Eu já ouvi isso. Não trazer essa energia negativa pra minha vida. Porque eu quero crescer. Enfim. Né? Então é horroroso. E um dia passando, né? Eu tava vendo. Aí apareceu um patrocinado de crianças africanas. E realmente é algo que choca bastante, né? Aquelas crianças em situação esquelética, né? Muito magrinha e tal. E aí eu peguei e passei. Eu falei assim, poxa, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que aqui dar a minha atenção. E aí foi até legal que quando eu percebi isso, aí eu vi a doação, fui lá, fiz a minha doação. Então, quantas vezes você recebe essas doações? E aí eu acho que a questão da rede social ajuda muito nesse sentido, né? E hoje a nossa responsabilidade aqui, né, principalmente para você que tá vendo o QR Code na tela, não importa o valor que você vai dar. O importante é você... Isso vai chegar até alguém. Isso vai ajudar alguém. Isso vai ajudar a senhora que estava queimando a porta do guarda-roupa. Né? Às vezes pra gente fala, tá queimando uma porta de um guarda-roupa velho. Cara, você tem noção da importância das poucas roupas que a pessoa tem? Ela tá tirando de algo que, assim... comida é dia a dia, mas às vezes a única roupa que às vezes ou ela custou a comprar, às vezes ela ganhou e ela tem muito apego àquilo, às vezes ela tá queimando a porta do guarda-roupa, daqui a pouco ela vai... Mas olha como que quando a gente não presta atenção na escassez, a coisa ela é diferente, né? Um gás é normal, um prato de comida é normal. Então, nossa, ela tá queimando uma porta do guarda-roupa. Sim, é porque você nunca precisou fazer isso, exatamente. né? Espero que nem precise, né? Tomara que não, Sim, eu falo que isso que você falou, pra mim é muito simbólico, porque a gente sabe a realidade das pessoas, a gente escuta falar e tudo mais, só que quando você vê isso, né, você percebe essa realidade, você vê que a pessoa vai perdendo as esperanças, né? E eu acho que algo que o projeto leva, eu acredito que o seu projeto leva, é essa esperança. Né? Então, quando a gente faz a doação, a gente está doando também esperança. Isso é muito interessante. Então, assim, te convido, reforçando mais uma vez, né? Se você sentiu vontade, vamos lá, vamos ajudar, né, o projeto A Rede. E novamente, o QR está aí na tela. Olha embaixo da logo. Semeando... esperança. Caraca. Não, eu não tinha visto, juro, não tinha visto. É a nossa função. Que era a questão em cima de 3 pilares, cara, educação, legal, transformação e oportunidade. Legal demais, cara. Então é isso, ajudando o Projeto A Rede, você tá ajudando a semear a esperança. Cara, nada melhor que fechar o ano com o Thiagão aqui e renovando, né? Além de semear, também renovar a esperança. Esse ano eu fui num evento em São Paulo e um dos palestrantes foi o Edu Lyra. E eu só conhecia o Edu por redes sociais. É inspirador ouvir o Lyra falando. Enfim, tô todo arrepiado de novo. Eu formei, aqui, tá? Lembrando. Dia 16 agora, Gerando Falcões. Formei. Fui o único aluno do interior do estado do Rio aprovado no processo seletivo. Caraca, só não fui na formatura de 16 agora, que foi sábado, que foi no dia da nossa ceia. Hoje eu sou um líder social do Gerando Falcões. Que legal, cara. Tava até comentando com o Sandro Off aqui. Que legal, porque eu fui e vi o Lyra lá de perto, assim. O cara é inspirador. E ele fala umas coisas que eu voltei de lá um pouco também, assim, né? E ainda não consegui doar meu tempo pro projeto, a gente já conversou sobre isso. Eu quero muito fazer alguma coisa junto com o projeto. Acredito que pro ano que vem aí, até a gente, né, a gente pode alinhar junto também, porque eu tenho vontade, tenho meus pensamentos, as loucuras de fazer alguma coisa, porque eu também acredito que a gente, como profissional de qualquer área, uma das funções sociais da gente se formar numa faculdade, a gente conseguir passar por esse processo, também é distribuir isso, né? A gente acabou de falar aqui de escassez, mas a abundância ela também passa por você expandir para o universo aquilo que você tem de melhor, né? Que isso vai voltar de alguma maneira. Mas eu falava do Edu porque uma das coisas que ele me falou que ele falou lá, aliás, me falou, foi ótimo, né? Que ele falou, mas me tocou... porque foi direto para você. Foi, me tocou muito, porque... E aí se conecta um pouco com o que você disse da conexão. Ele falou que hoje ele consegue sentar na mesa com bilionários, Sentou com o Elon Musk. Né, com gente muito, muito, muito influente.
e ao mesmo tempo ele consegue sentar com uma pessoa que não tem comunidade. esperança na comunidade. Então, essas conexões, né, cara? Então, assim, o nome faz muito sentido. Você agora dizendo também que você acabou de se formar lá no Gerando Falcões, porque eu também acredito muito nessas conexões. A gente falava esses dias aqui que fazer um projeto de arquitetura é muito mais do que só um projeto. A gente também se conecta com a história do cliente. Com certeza. Então, essas Sonhos, conexões, quando Sim. passa para o meio social, eu também acredito que isso flui muito mais, né? Você falava aí também dessa oficina de locução, e eu fui lembrando, eu fui locutor muitos anos e na época a gente só ia aprendendo, né? Não existia nada disso. Então é uma Hoje tem mega gente que ensina uma oportunidade. técnica. Muito Sim. legal. E tudo é conhecimento, até porque ninguém faz aquilo que você faz da maneira que você faz. Verdade. Né? Então, É um indivíduo, né? Então fica aqui o nosso convite novamente, né? Se você Sim. é um profissional, tem alguma ideia na cabeça, alguma coisa que você acredita que possa ajudar as pessoas, procura aqui, Thiago, procura o projeto que eu acredito que vai ser muito legal. Thiago, fala pra gente um pouco mais sobre essas questões. Você comentou que além aqui de Bom Jesus, e o Cimar te conheceu também lá em Calçado, Isso. esse papel que vocês têm também com as enchentes, né? A nossa região que sofre muito com isso, e desde que o projeto nasceu, vocês têm esse papel também ou não? Esse papel foi surgindo durante Então, o tempo? Só voltando à questão do Gerando Falcões, o engraçado é que o processo seletivo são 5 fases. A última fase é uma entrevista. E quando eu fui fazer a entrevista online, porque eu era longe da capital, né? Quando eu falei de onde era, a moça que estava me entrevistando deu um grito. Não acredito que você é de Bom Jesus. Eu falei, você conhece? Ela falou, sou da usina Santa Isabel. Ah, que A mulher lá em São Paulo. Mentira. Ela falou assim, eu não poderia te falar, mas você já está aprovado. Ela falou, estou muito feliz que minha cidade tem um projeto desse, vou aí nas férias, quero conhecer. Cara, como é que o mundo é isso, pequeno. cara. A minha entrevistadora era da usina Santa Isabel, Legal. ficou arrepiado só de lembrar. cara. Legal, isso, cara. E foi um aprendizado muito grande. Pra você ter ideia, quem deu gestão financeira pra gente foi o presidente do Bradesco, cara. O Edu Lira, ele tem um conhecimento muito Sim, grande, uma gama gigantesca. muito devido a trabalho comprovado, também a transparência, né? Sim. Mas voltando à enchente, a gente trabalhou diante da necessidade, cara. A gente começou a ver a água subindo no primeiro ano que teve enchente, que a gente já estava com um projeto, se não me engano, 19, agora eu não lembro. E aí, como que a gente ajuda? Vamos fazer comida. Aí começamos a cozinhar. E chegava feijão, carne, arroz e a gente cozinhando. Eu lembro que a gente cozinhou na casa da minha sogra com aquele fogão de vidro. Uhum. Ele derreteu no último dia. Acabou. Cooktop. O cooktop. Acabou. E aí a gente conseguia entregar 300 refeições. Chegou doação de São Fidélis, chegou doação de vários lugares. E a gente conseguia entregar o almoço, entregar a janta também, que era o mínimo, né, cara? E a gente chegava na comunidade. Teve comunidade que a gente teve que entrar de barco. Em Uru, tive que alugar um trator para entrar na enchente de Uru, porque não tinha como entrar ali indo para Piacá. Nós trabalhamos na enchente de Calçado, trabalhamos na enchente de Cambuci, na enchente de São Fidélis. Então a gente está sempre nas enchentes. Aí a gente vai aprendendo, ano após ano. Eu fiz alguns cursos também nessa área. Aí esse ano a gente até pegou o plano de contingência do município para ver como que a gente consegue auxiliar de uma forma mais otimizada, porque às vezes a gente está enxugando gelo, né, cara? Se a gente não souber como é que o município está atuando, a gente não consegue atuar de forma efetiva também. Sim. Mas é o aprendizado, cara. É a disposição, a disponibilidade de ajudar. Isso ali vai te ensinando. E a enchente é uma coisa muito triste, né? Vamos supor. Muito. Lá na Demais. comunidade do Inhame, especificamente, se você for lá, as casas não têm móveis. Porque eles sabem que vão perder tudo ano que vem. Que isso. E aí você chega lá, as coisas estão guardadas dentro da caixa de papelão de fogão. Quando passa a enchente, que você passa a umidade das casas, eles me pedem, Thiago, arranja a caixa de papelão pra gente. Eles guardam tudo dentro de caixa de papelão. Eu tenho 1,80m, eu tenho 1,90m. Tem uma igrejinha lá que ela deu 2,30 Que isso. De água? de água. Se você for lá, você vê marca nas casas acima de janela. Porque é uma comunidade ribeirinha, o rio encheu, e aí a gente atua muito forte nessa questão da enchente, né, cara? Metel Marques, Iame principalmente, alguma coisa da Lia Márcia. Aí tivemos como auxiliar lá em Calçado também. Foi no ano que você acabou conhecendo o projeto. Fizemos um trabalho muito legal lá, uma comunidade também que acho que nunca passou quase 2 metros em cima da ponte, aquela pontezinha da entrada ali. Foi coisa de louco. Aquele bairro lá, inclusive, o nome dele é Buraco Quente também. Porque lá é represado. De um lado da rua,
ele é as casas na encosta de um morro. E do outro lado da rua é um terreno que passava um córrego. E o que aconteceu? Quando deu muita água, esse córrego pegou as casas por trás. Entrou por trás e jogou tudo pra rua. Então teve fogão saindo pela porta da frente. Nossa. E aí a gente atuou lá do Natal, se não me engano, até na virada do ano. Que eu lembro que dia 1º de janeiro nós levamos o café da manhã pro pessoal lá. Ninguém tava conseguindo ficar em casa ainda. Muita lama, né, cara? Nossa, foi um ano extremamente difícil, porque foi o Eu ano acho que que foi foram duas... 2021. Acho que foi, cara. Acho que foi 21. Foi 21. Acho que foi antes da... Não, Foi antes da pandemia. foi antes da 20. pandemia. Foi Foi 2020. 20. Foi 20. E foi um ano, assim, foi muito difícil, porque foram duas enchentes. Né? Calçado, ele tem duas regiões pluviais que recebem as enchentes. Quando a chuva acontece de um lado, ela vem ali de trás daquele bairro, e ela pode vir também do outro distrito, que é São Benedito, que vem pelo Rio Calçado. Né? E o Rio Calçado, ele vem cair dentro do Rio de Bom Jesus. Né? Então, assim, vai ligando uma coisa na outra. Mas essas foram duas enchentes. Uma veio por um lado e outra veio por outro. Né? E essa que vocês atuaram, né, que foi a lá que pegou mais, né, os bairros mais pobres, ela foi realmente muito difícil. E uma coisa interessante que você até falou antes aqui, quando a gente estava batendo papo antes do episódio, você comentou sobre a atuação de também pensar no comércio local. Tava pensando nisso. Você comentou, e foi algo que eu falei, eu acredito em projetos sociais que pensam com inteligência. Eu tô falando que é fácil, né, mas não é fácil, igual você falou. Pensou, vamos fazer comida. Aí pediu a doação, veio a comida, fez comida, entregou. Só que com isso você acaba tirando também a pessoa que tem lá o seu pequeno restaurante, tem o seu pequeno empreendimento. Como que você fez, né? Você comentou aqui pra gente, fala dessa inteligência de também utilizar o valor em benefício do comércio. Nessa situação específica de calçado, quando eu fui lá ver como estava a situação, eu já joguei um story no Instagram, que a gente precisava arrecadar cestas básicas. E um detalhe muito importante que a gente pode frisar, aproveitar o gancho, é o seguinte: hoje com R$10 você dá higiene básica para uma criança por um mês. Olha com isso. R$10 você compra 2 sabonetes, um creme dental e uma escova de dente. Então não é caro você ajudar uma criança. E são itens que a pessoa não se atenta. Vamos supor, quando a gente chegou na comunidade lá do Pimentel Marques, onde a gente está, a minha esposa e minhas filhas identificaram meninas usando pano e papel higiênico no ciclo menstrual. Pô, pra você doar um absorvente não é caro, cara. Então são detalhes que muitas vezes passam despercebido. A gente acha que é só o arroz e feijão. Não, tem um contexto muito grande por trás. E nesse dia lá, quando eu fui tomar pé da situação em Calçado, eu já gravei um story na hora. Pessoal, eu tô aqui na enchente, eu preciso de cesta básica. Porque pra mim tem situação que é melhor eu ter o item do que ter a grana. Sim. Entendeu? Se me mandar alimento nessa situação, pra mim é melhor. Eu consigo fazer uma logística mais rápida. E quando a grana chega, eu compro em comércios pequenos. Então eu tenho costume já de comprar em mercadinho de bairro, em padaria de bairro, para potencializar o comércio, os menores empreendimentos familiares. E aí eu desci de calçado para Bom Jesus. Quando eu cheguei em Bom Jesus, eu falei, cara, eu não posso ter um mercadinho lá que o cara tá com água 1 metro dentro. Cheguei lá, tinha feijão boiando. Eu vou quebrar aquele cara se eu levar a cesta básica para a comunidade. E aí tirei o story e gravei outro. Falei, galera, olha só, a gente não vai ter a doação da cesta básica, eu preciso de doação em valor, porque tem um mercado na comunidade e a gente vai comprar com ele. E aí começou a entrar o dinheiro na conta, e aí eu já fui no projeto, imprimi os cartões, o Vale Compra, com a logozinha do projeto direitinho, arrecadei na época, acho que foi R$7 mil, não lembro. E eu lembro que foi R$350 por família. Porque quando eu dou a cesta, pode ser que aquela família tenha o alimento, mas não tenha o material de limpeza. Perfeito. E quando você dá o valor, um Vale Compra, ela fica livre para ela escolher a necessidade dela no momento. Sim. E aí eu fui nele. Eu falei com ele, irmão, a gente vai te ajudar e eu vou deixar pago os 7 mil. O cara começou a chorar, cara. Ele falou, que isso? Eu falei, não, a gente vai deixar pago os R$7 mil e a gente vai distribuir esse cartão. Cada família tem um direito de R$350. Compra, tá aqui o valor. Então você libera esse valor. E aí a gente foi de casa em casa entregando. E eu lembro que eu voltei lá depois do Réveillon, aí ele falou, me deu uma cesta, cara. Ele falou, eu queria te ajudar com uma cesta básica. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo. Ele falou, não. Eu quero ir. Até hoje ele manda uma cesta básica pra gente todo mês. Que legal, cara. E aí a gente teve essa sacada de ajudar o comércio local, porque senão a gente ia acabar atrapalhando ele. Porque se a gente bota o que a comunidade precisa, vamos dizer que ele fica ali 15, 20 dias sem vender. Mais o prejuízo que ele teve, ele fechava as portas. Você ia ter que mandar uma cesta pra ele também. E era ele e a esposa, cara.
Entendeu? E a gente teve essa sacada, às vezes a gente fica na ânsia de resolver, mas tem que resolver com inteligência. Sim. E minimizar os problemas subsequentes ao acontecimento, porque sempre tem. Tem. Mas foi assim, foi um start que deu na hora e eu tive que apagar a história e já refazer outra. É uma dificuldade que a gente tem, aproveitando a questão do voluntariado, eu não tenho quem faça, me ajude em rede social. Se você for pegar os posts, tudo eu que faço. Eu não sei mexer com isso, não tenho tempo. Então, se tiver algum voluntário ouvindo aí... Vamos arrumar alguém para você. Que trabalhe com rede social, né, Jean? Não, e falando nisso, essa logo é do Jean, tá? Aí, Jean. Eu tinha uma logozinha lá, o Jean nos ajudou muito no começo, cara. Fenômeno. Ajuda até hoje. A gente apurrinha menos que a agenda dele tá lotada, né? Sim. Mas o Jean, Famoso, cara, né? ele que desenvolveu tudo pra gente no começo. A gente não tinha... A gente, tipo assim, a gente pediu um orçamento na expectativa de não ser cobrado. E o Jean, cara, nos abençoou desde o começo. Ele falou, não, Thiago, eu vou te ajudar. E ele que fez tudo, cara. Cara, mas todo passo que você der, né? Não de hoje em diante, que você já tá dando desde o início. Em cada passo que você der, em cada direção, você sem dúvida vai encontrar alguém que vai te ajudar de alguma forma. Porque não há quem não se sensibilize, né, com o outro. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil ele teve uma formação, a nossa formação histórica ela é muito cruel. Cruel até demais, né? Além dos limites de outros países. Talvez a gente seja um país com a formação mais cruel de todas. Uma formação que cria um número gigantesco de cidades porque as pessoas querem se separar, criar os seus grupos, e aí vai empurrando para periferia, né? Inclusive algumas cidades, os ricos vão tomando até mesmo a periferia, né? Hoje os condomínios, né, vão tomando até os espaços que era o único que a pessoa tinha no seu direito, né? Um direito do cidadão, né? Um direito à moradia, nem isso ele tá tendo mais, né? Então, eu até costumo brincar que a questão do PIB, né, é uma coisa tão... Para quem fica ligado em número de PIB, né, para quem gosta de ficar discutindo política, que é uma coisa que eu acho que falta formação ao brasileiro para discutir política, né, nem quero trazer para nossa mesa a questão da política, mas é muito importante você dizer o seguinte: aumentar PIB é uma coisa muito fácil. Você afasta o pobre do trabalho dele, você cria o transporte público, aquilo ali vai aumentar o PIB, né? Daqui a pouco vão começar a cobrar pelo ar que a gente respira, já cobram pela água, né? É muito fácil. O rio que era potável, você vai lá, transforma o rio você não consegue mais beber aquela água, você não consegue usar, ele não é mais potável, você suja e aí você trata a água e vende a água. Então isso vai subir o PIB, né? Obviamente. Então assim, eu acho que falta essa sensibilidade pro brasileiro. Então o Brasil ele é muito cruel, mas em contrapartida, né, é um país onde a gente tem pessoas que são muito sensíveis ao outro, quando ele conhece, quando ele tem, né, esse contato. Eu lembro na minha época de mestrado, né, lembro de visitar algumas comunidades lá em Campos, né, e como aquelas pessoas, eles adoravam quase que como Deus o político que tirou ele da situação de enchente. Enquanto nós estávamos discutindo o desvio de verba que foi feito nas casas, nas casinhas de Campos, né? O maior número de casas construídas feito por uma prefeitura no Brasil, né? São mais de 8 ou 9 mil casas, se eu não me engano. E a gente discutia a forma como foi entregue as casas, foi de uma maneira totalmente errada, né? O valor era para 12 mil casas, veio para 9 mil casas. Então, houve um desvio de verba. Foi a Odebrecht que fez, foi aquele... Enfim, aquela loucura toda, né? E você chega na casa pra perguntar à pessoa, e aí, o que você acha disso tudo? Né? E na época quem fez foi a Rosinha Garotinho. Né? E eles comentavam, pra mim é Deus no céu e Rosinha na terra. Porque ela me tirou da enchente. Porque todo ano... foi o que você falou. Eu não tinha móvel, eu não tinha esperança, eu não tinha nada. Com essa casa, ela me deu esperança. Me deu esperança pra sair de casa pra procurar um emprego. E aí eu sempre bato nessa tecla que as pessoas precisam conhecer mais a questão social. Né? Eu lembro que o grande debate há uns anos atrás é se o Bolsa Família valia ou não valia a pena, que você estava dando dinheiro pro cara pegar o dinheiro e beber com o dinheiro e não queria trabalhar. Né? Só que você pega o lado ruim da coisa e transforma ele no grande problema. E na verdade você esquece das pessoas boas que necessitam disso. Com certeza. Né? Como que você forma um país querendo que as crianças estudem se ela não tem nem comida, cara? Como que você estuda com fome? Alguém já tentou estudar com fome? Não tem como. É impossível. Então, eu acho que assim,
tirando toda essa questão, né, política e tudo mais, voltando à questão do brasileiro e voltando ao que eu disse para você, que cada passo que você der, né, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. A gente te trouxe aqui para que as pessoas que nos acompanham conheçam esse projeto e também possam te ajudar. E aí eu queria saber de você uma situação, né, eu acredito que você tem várias e várias e várias, em que você se deparou com ela e ela realmente... ela te tocou, ela não que mudou a sua vida, porque eu sei que cada uma muda um pouquinho, mas que você pudesse contar pra gente, assim, como experiência. Então, eu tenho várias. Eu imagino. Escolhe eu vou contar uma com o final feliz, pode ser? Pode ser. Vamos dizer assim. A gente tinha um problema lá no projeto, 2 problemas, na verdade. Um deles era que algumas crianças não sabiam ler com 12, 13, 14, 15 anos. E a gente começou a observar que, na verdade, não era saber ler, era problema de vista. E aí a gente começou a levantar os padrinhos, conseguimos apadrinhar algumas crianças e elas sabem ler, só que elas não enxergavam. E outro problema que a gente tinha era crianças tirando nota baixa porque não tinha como fazer trabalho em casa, por não ter um computador. E a gente levou essa demanda na época pro Sicredi, pro Wilson, que é gerente lá, que tornou amigo nosso. E o Sicredi montou uma sala de informática pra gente. Legal. Junto com o Rotary, na época era o Dr. Felipe. Então hoje as crianças acessam o projeto para fazer uma pesquisa escolar, imprimir um trabalho, imprimir uma capa de trabalho. Eu tenho feito currículo para alguns jovens que também estão em busca do emprego. Então são problemas que teve, mas que a gente conseguiu investigar e gerar uma solução. Então são coisas boas. Agora, existe N problemas também que a gente não consegue resolver. Isso aí não tem jeito. Vamos supor, eu tô com uma senhora que tem obesidade mórbida, 186 quilos, o marido trabalha na roça e ela não consegue fazer cirurgia. O marido dela não dorme, porque ela fica sentada e o marido dela, como ela tem dificuldade de respiração, o marido tá com medo dela morrer a qualquer momento. Caramba, cara. E aí já entra uma outra questão, porque é no estado do Espírito Santo, e essa fila da cirurgia é a regulação estadual, tem uma série... Sim. Agora a gente conseguiu o laudo dela já. Então tem demandas que a gente também não resolve. A gente não difícil, consegue né? fazer tudo. Mas a gente procura sempre dar o nosso melhor em cada situação. Eu tô de recesso lá no projeto desde anteontem, mas não parei. Porque meu telefone é o telefone do projeto. Botei uma mensagem de ausência lá, a pessoa me manda a mensagem e a comunidade tem meu contato. E o meu contato não é escondido. Então eles me mandam a mensagem, aí recebe a de ausência, eles me ligam. Falei, gente, tô de folga até dia 20 de janeiro. Não consigo, cara. Na enchente de Bom Jesus do Norte em 2021, quando o governo atual assumiu, eu tinha tirado 10 dias para descansar, fui para Vila Velha ficar com meus pais. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte o Casé me ligou. Tiago, você tá onde? Que é o secretário de Segurança Pública? Não, é Defesa Civil. Defesa Civil. Falei, tô em Vila Velha descansando. Ele falou, estamos com enchente de Bom Jesus do Norte, tem como você voltar? No segundo dia de férias. Minha mulher quase me bateu, tive que voltar, cara. Um governo novo, que não tinha atuado com enchente, tinha 2 dias de mandato, foi dia 2, tive que voltar. Como é que você fala não? Não tem como. E a gente voltou, ajudou na demanda. Mas, cara, tem muita coisa que a gente, infelizmente, principalmente ligado à fome, a gente não consegue resolver tudo. Eu fazia lá toda terça-feira 200 jantinhas, a gente servia na comunidade. Só que a gente parou porque a gente gastava R$1.000 toda terça. Porque o que a gente cozinha lá é o que a gente faz em casa. Eu não uso tempero pronto, não compro carne de terceira, eu compro coisa boa. E aí a gente servia a jantinha às 7 horas da noite. 4 horas da tarde tinha fila. As pessoas esperando a quentinha para levar para casa ou para jantar ali na frente mesmo. Se você for no projeto agora, vai ter uma criança lá na frente esperando eu abrir o projeto. Seja para perguntar se eu tenho um biscoito, seja para perguntar se pode fazer um trabalho de escola, seja para ficar lá batendo papo, porque a gente acabou se tornando um porto seguro da comunidade. Então a comunidade hoje, eu chego lá, se eu descer de Kombi então, meu irmão, a criançada vem atrás. Tio Thiago. Aí eu abro, ligo o computador, ligo a TV, boto o desenho para eles assistirem. Porque eles não têm lazer. Lá não tem lazer. Não tem uma quadra perto. Não tem campo, não tem piscina, não tem nada. Então o lazer deles é rua. E a gente tem que tirar eles da rua. Até porque na rua eles têm contato com coisas que a gente não quer que eles caminhem. Com certeza. E eu acho que você falou algo que é muito importante. Se tem alguém que pode ajudar, é o poder público, né? A gente já, né? Ano que vem tem eleições, né? Então...
Para quem quer vir, né, como candidato a prefeito, vereador, vamos fazer algo que realmente mude a situação das pessoas que realmente necessitam. A gente sabe que a economia de uma cidade, né, não é fácil, né? A gente sabe que você tem que lidar com as múltiplas escalas, né? Assim como é no Brasil, é também nas nossas cidades. Mas assim, fazer algo realmente, né? Eu tenho visto muito, né? Na época do mestrado, estudando, eu e o Jefferson na faculdade, a gente viu muito disso, né? Eu estudei gestão pública, né? Então a ação ela é muito uma maquiagem às vezes, né? Às vezes vem um investimento, você faz algo, não envolve os profissionais adequados, né? O urbanista, o arquiteto, um assistente social que faça realmente o que a cidade precisa. Qualquer investimento na cidade é muito bem-vindo, né? A gente acredita nisso, a cidade vai melhorar. Agora, a gente precisa olhar para onde realmente precisa, porque às vezes parece que a cidade está maravilhosa, mas na realidade as pessoas que realmente necessitam estão passando dificuldade. E aí vem a questão do projeto. Então, assim, pedir também, né, às pessoas do poder público que se preocupem um pouco mais. A gente sabe que é difícil, né? Cidade pequena, enfim. Mas que se preocupem um pouco mais com essas questões. Né? E mais uma vez, pedir também, já que a gente está pedindo ajuda, lembrar para quem está assistindo, o QR Code está aí, não custa nada, dá para doar R$1, R$2. Eu daqui a pouco vou fazer minha doação aqui, o Jefferson também falou que vai fazer a doação dele. Com certeza. Os meninos aqui também vão fazer, né? Eu acho que assim, a gente te trouxe aqui e o nosso papel é puxar o bonde aqui das pessoas que nos acompanham, né? Que é fazer essa doação. Né? E a gente se compromete a muitas outras coisas, né? Eu costumo falar que eu faço uma porrada de coisa. A gente pode, né, ir pro seu projeto, a gente sempre trabalhou com música, né? Nossa formação toda foi musical. Eu tenho 6 violões lá. Então. Nunca tive um professor de música. Então. Aí, galera. Eu tenho uma bateria, 2 carrões, 6 violões e 2 teclados. Olha só. Nunca tive um professor de música. Olha só. E aproveitando o gancho do poder público, o poder público ele tem que entender que projetos sociais são cooperadores deles. Exato. Porque vamos supor, num caso de enchente, até a cesta básica deles chegar, eles legalizarem todo o processo, a gente já entregou. Você tá entendendo? Sim. Mas a gente precisa ter a parceria com eles de saber justamente no plano de contingência do município como que a gente atua. Sim. Porque, vamos supor, uma demanda de ter que comprar colchão, não sei o que, a gente já tem. E a gente pode auxiliar. Nós não somos... Quem somos nós para ser concorrente do poder público? Nós somos cooperadores. Só que a gente atua de alguma forma que às vezes afronta. Sim. Porque a gente está fazendo o que teoricamente alguém teria que fazer, mas é para cooperar, Exatamente. não é para tomar o lugar. Mas, Thiago, plano sem ação, ele é só uma abstração. Não adianta. Você tá entendendo? Você tem a melhor ideia do mundo e não age. A gente faz sentido. É o famoso tecnocrático, Nós né? somos cooperadores, cara. Vamos supor, igual a gente tá falando de instrumento. Eu tenho lá hoje 36 tatames de 4 centímetros, é o melhor que tem. Eu tenho 40 kimonos guardados na sacola. Olha aí, cara. Cadê um professor de jiu-jitsu, um professor de judô? Para trabalhar na formação das crianças, dando disciplina. Eu tenho a estrutura lá. Eu tenho colchonete para ginástica para terceira idade, eu tenho bastão, eu tenho 2 redes de futebol, 6 bolas na sacola, 4 jogos de colete. Cadê o professor de educação física? Sim. Então a gente precisa do voluntário. Exatamente. Pô, até porque se eu tiver esses voluntários, a doação, que é no caso a financeira, ela automaticamente vai chegar para a gente gerir. Uhum. Só que ele tem que tirar um dia por semana e 1 a 2 horas para ser voluntário. Ele tem que saber que ele não vai ser remunerado. Sim. Eu fiz a ceia agora, 208 pessoas jantaram. Os 5 cozinheiros vieram de Vitória. Gastaram gasolina, tiveram que dormir 2 noites no hotel, porque chegaram na sexta, a gente se viu sábado, foram embora domingo, e pagaram do próprio bolso. Mas entenderam no coração o significado de voluntariado. E ele já me liga, ano que vem a ceia é por nossa conta de novo, você não faz nada, eu nem entro na cozinha. E aí foi, o que eles fizeram, feijão tropeiro, salpicão, farofa e arroz. Só no tropeiro tinha 12 quilos de carne, mais 10 quilos de frango no salpicão, Caramba. 3 quilos de alho. A gente não compra tempero pronto. Então eles que fizeram tudo. Vieram de Vitória, se disponibilizaram e atuaram na cozinha. 3 dias. Legal demais. Voluntariado do bolso, porque eu não tenho como ajudar. Tá, o que eu dei foi dar uma canequinha pra eles de agradecimento e muito obrigado. Que já tá muito bom. Lógico. Falei, irmão. E eles falaram comigo, ano que vem a gente tá aqui de novo.
Ah, legal demais. Aí você falou dos profissionais. Vamos relembrar aqui pra quem tá assistindo. Gente, não custa nada. E é aquilo que você falou no início da costureira, que começou a atuar lá como voluntário e de repente arrumou um emprego. Pô, quantas pessoas eu conheço que hoje estão tentando uma vaga, fizeram educação física, estão tentando uma vaga e não conseguem? E as grandes empresas valorizam muito o trabalho social, o voluntariado. Com certeza. A gente tem que mudar essa mentalidade do interior. Sim. Entendeu? Essa é a mentalidade que tem. Eu falo que o Jesus tem uma nhaca. Mas essa mentalidade, cara, as empresas hoje querem que você se voluntarie. Sim. E seja voluntário. E conta como experiência, cara. Lógico. E que experiência, né? Então, você falou, professor de educação física para dar o futebol, jiu-jitsu, mas judô. Judô, jiu-jitsu, judô. Violão, música, teclado, carrom, bateria. Né? Música em geral. Em geral. Legal. Isso eu já tenho a estrutura pronta. É só receber o profissional. Isso aí. Legal. Eu tenho TV lá, eu tenho computador, tenho impressora para imprimir as coisas que precisar. A gente agora está no sonho de climatizar as salas, né? Porque eu tenho 2 salas de aula e uma biblioteca comunitária e a sala de informática. E eu aproveito o convite porque pela rede social é uma coisa, cara. Se você for conhecer o projeto presencialmente é outra. Tá, eu imagino. 100% das pessoas que vão conhecer o projeto saem de lá impactado. Ah, eu achava que é outra realidade. Que aí você chega, tem criança, as salas de aula estão funcionando e é tudo doação. Vamos supor, a minha sala maior, que são 16 alunos, as cadeiras a gente chegou do Colégio Batista. A de 8 alunos, o outro ia jogar fora, eu peguei 8 mesas lá. Então, o meu quadro eu peguei no lixão. Aí minha esposa fez uma moldura de EVA, embelezou ele, limpamos, tá lá. Então, tudo nosso é fruto de doação. A única coisa que a gente comprou lá foi o freezer, que a gente fez uma vaquinha também e conseguiu comprar. O resto é tudo televisão, os móveis, tudo doado. Geladeira, fogão. A gente vive 100% de doação. Thiago, só uma provocação, assim. Você já rodou bastante, você já andou bastante. O Brasil é um país solidário? É. Mas a solidariedade normalmente vem de quem mais precisa. Eu tenho uma senhora lá que me dá R$2 todo mês. Olha isso. Mas ela é a primeira da fila para pegar a janta. Mas ela entende que ela também tem que cooperar. Sim. Ela limpa o projeto para mim. Tiago, eu falei, quero, toma aqui a chave. Vira as costas e vem embora e deixa ela lá. Então a gente vê uma solidariedade das camadas C, vamos dizer. Assim, não vou dizer que eu não recebo doação da A e B, mas a maioria, o grosso mesmo, é C. Você vê que é o cara que trabalha, que ganha um salário mínimo, que me manda R$100 no final do mês. Legal. Ou o cara passa por mim na rua e fala, Thiago, me dá conta de água aí que é 60 e pouco, eu vou pagar pra você esse mês. Isso é direto. Eu tô ouvindo aqui, né? O Simal falou aqui desse ano, tem eleição e tudo mais, a gente vai ouvir muita coisa, muita promessa, enfim. É lógico, né? A gente tem que acreditar também que o poder público ele vai fazer isso acontecer. Porém, eu fico pensando muito assim como você precisa também de voluntariado, o poder público também tem que entender que a questão é multidisciplinar, né? Não é um prefeito, um vereador que vai resolver a situação da cidade. Eu te garanto, eu tenho certeza absoluta que se houver um chamamento público local de profissionais, vamos pensar a cidade, vamos fazer um planejamento, vamos trazer pessoas para olhar. Eu tenho certeza que aparece voluntariado para o poder público. Com certeza. Né? Mas esbarra onde você disse. É tudo muito tecnocrático. Eu tenho que pensar, tenho que agir, Não, cara. Faz. Vamos só fazer, chama os profissionais. Né? Eu digo isso que eu me recordo. Lá atrás, há alguns anos, teve os encontros da cidade, lembra disso? Lembro. Que foi um programa federal que vinha de cima para baixo, os municípios tinham que se encontrar, depois subir a nível estadual para chegar a nível federal. Eu sei que isso esbarra em muitas questões de passagem de bastão, né, de troca de poder executivo e tudo mais, porém não deu em nada. E eu me recordo de ter participado, inclusive, no Encontro das Cidades fora daqui, que se discutia a inclusão de uma ciclovia na cidade e um dos vereadores levantou a mão e falou, mas eu vou estacionar meu carro aonde? Então, assim, é só pra gente ver isso e ficar ligado, né? Não, justamente o que você disse. E você sabe o que é Vamos legal? Vamos pensar em quem a gente vota. Não, e você sabe o que é legal? A culpa é do vereador. Mas olha essa pergunta. Eu vou estacionar meu carro aonde? Não é uma pergunta, logicamente, no primeiro momento o nosso viés vai, pô, mas cara idiota. Egoísta, que né? imbecil.
Mas na realidade o cara ele tá pensando no dia a dia dele, o que ele tá acostumado no dia a dia. Então tem que ter uma pessoa para dar a resposta. Não, nós vamos arrumar um outro lugar para você estacionar seu carro, que inclusive vai ter sombra, né? Porque o que mais faz na cidade é cortar árvore, né? Você vai ter sombra para estacionar seu carro e ainda vai ter a ciclovia passando lá, o que vai ajudar a pessoa que talvez trabalhe na sua casa. Então, o que eu acho, assim, não é uma questão de... não é crucificar, talvez, uma fala e tudo, mas a gente que entende um pouco mais, né? A gente que vê essas realidades, estuda essas realidades, a gente tende a ver, cara, mas como que um cara desse não sabe dessa situação? Né? O vereador, por exemplo, é um representante do povo, né? Não é fácil chegar lá também. Né? Então, eu acho que essa junção de todo mundo, né, trabalhando junto, eu acho que é perfeito o nome do projeto, é a rede. Sim. É se unir de forma assim... multidisciplinar, né, cara? A gente vive num país democrático, então tem que trazer mesmo suas dúvidas. Onde eu vou estacionar meu carro? E qual é a situação? Mas assim, é pensar em todo mundo. Eu acho que o grande problema do público, principalmente quando você tem conselho de cidades, quando você vê discussão de plano diretor, por exemplo, que tem que acontecer, e quando a pessoa vai para perguntar, vai ter um quebra-mola na frente da minha casa? Cadê a iluminação pública? Então, às vezes o pensamento ele é muito particular. Eu acho que falta, né, para as pessoas se envolverem um pouco mais. Né? E eu acho que o seu projeto é a oportunidade que muitas pessoas têm de se envolver com algo. Cara, se você doar... A questão que você falou da senhora que doa sempre R$2. Se você doar R$2, o seu fim de ano muda. Muda. Porque você vai ter em mente que você ajudou alguém. Cara, e se tem uma das coisas mais prazerosas da vida é você sentir que você ajudou uma pessoa. Cara, vale muito a pena. Aí eu tava até comentando. A gente trabalha com música, a gente é arquiteto, a gente tem a mídia aqui, né, a nosso favor, né, tem o nosso podcast, tem as outras mídias que são dos nossos trabalhos, né, obviamente a gente vai divulgar isso, mas a gente quer que as pessoas, né, que nos acompanham, que ajudem também o projeto. Né? E só fala pra gente, né? Você comentou do seu projeto, né? Você comentou do Pão Não Pode Faltar, que foi um primeiro que você comentou. A campanha de Natal que você chegou a comentar com ela agora, né? Que foi esse jantar que já aconteceu, né? A ceia, né? E aí tem essa festa das crianças e você disse que auxilia as enchentes, né? Isso aí você já comentou também. Como que é essa festa das crianças, que eu acho que é o único que a gente não comentou ainda? Sobre a ceia, é importante frisar que esse ano é o primeiro ano, foi o terceiro ano. Mas é o primeiro que a gente não fez no dia 24. Ah, sim. É sempre no dia do Natal. Esse ano eu optei não fazer porque minha mãe teve muito doente esse ano, meu pai fez uma cirurgia, então eu vou aproveitar enquanto eu tenho meus velhinhos e vou passar o Natal com eles. Com certeza. E aí, a festa do Dia das Crianças a gente faz... nós fizemos no Projeto Um Ano, que na base do Pimentel Max, no 12 de outubro. No 12, Depois nós fizemos na comunidade do Inhame, que é lá onde a gente atende, e depois fizemos aqui de novo. O nosso sonho, inclusive até eu coloquei minha Kombi à venda, aproveitar aqui, eu tenho uma Kombizinha camper, né? É para vender, para comprar um micro-ônibus, porque aí a gente tem o sonho de trazer essas crianças do Inhame para participar de perto das ações do projeto. Legal. E aí eu não preciso fazer um ano aqui e outro ano lá. E eu consigo buscar eles no sábado de manhã e trazer para as atividades depois de levar. Então a gente está agora... Só rapidinho, a gente tem muitos seguidores que são de fora, não conhecem Bom Jesus. Essa comunidade fica... Ela é afastada. Deve dar aí o quê? Uns 18 quilômetros, 15 a 20 quilômetros. Mas vamos botar mais ou menos. Sim, aqui na usina, né? Depois da usina. É longe. Então esse é o nosso calendário fixo. Natal e Dia das Crianças. Sim. Enchente esporadicamente, a gente espera que não tenha esse ano. Que não tenha. Acredito que não tenha, porque o rio está até baixo. Para essa época do ano passado estava bem cheio, por isso que qualquer chuva transbordava. Então a gente gosta de fazer essas duas ações fixas. Legal. Entendeu? E sobre participar, a pessoa também pode participar das ações, cara. A gente precisa de voluntário para as ações. Ó, Tiago, que dia que você vai ter uma ação aí? Eu quero ir também. Porque vira uma chave você participar presencialmente. Porque as pessoas vão supor, eu tenho gente que me doa a cesta básica, mas participar da entrega de cesta básica é outra coisa, cara. É outra coisa. Sim. Você vai ouvir história que se você só doasse, você não ouviria. A gente também tem gente que não consegue, vamos supor. Tem gente que, Tiago, eu não consigo ver. A gente entende. Sim. Porque não é legal. Mas a gente convida a conhecer mais uma vez a base do projeto e participar das ações, cara. Cara, então eu vou deixar um convite aqui. Fica à vontade. Vou deixar um convite aqui, além da doação aí através do QR que você está aí na tua tela, e logicamente não só através do QR também durante todo o ano, é só procurar o Thiago e o Projeto A Rede no Instagram e nas outras mídias.
Já que esse ano, né, a gente tá acabando o ano, esse programa vai ao ar perto do Natal e na outra semana já é ano novo, eu sei que todo mundo gosta de fazer metas, inclusive a gente vai fazer as nossas. Com certeza. Já coloca aí nas suas metas também, né? Como que você pode ajudar? Não precisa ser semanal, não precisa ser, né, Thiago? Não necessariamente. De repente você dá uma oficina por mês, já ajuda o projeto. Ou você pensar algum projeto maior que não dependa somente de você, como é uma rede, né? Essas conexões. Como que eu conecto fulano com o projeto? Poxa, eu sei de uma pessoa que vai ajudar, eu conheço um professor de música que de repente está interessado. As conexões também são importantes. Sim. Então, fica aqui o meu convite pessoal e o convite aqui do Arquibancada também. Vamos ajudar mais. Eu acho que você disse, eu te perguntei justamente por isso, né? Que você está correndo e o Brasil em lugares geralmente invisíveis, vamos colocar assim. Verdade. E a sua percepção é que o Brasil é solidário. Porém, tem uma outra questão que é o Brasil visível, né? Que a gente percebe muitas vezes que não é solidário. É o Brasil individualista, é o Brasil das oportunidades únicas, do tal da meritocracia, comparando um classe super A com um classe super C. Então, isso, né, a gente sabe que isso é completamente irreal num país, sobretudo como o Brasil. Então, fica aqui meu convite. Eu, com certeza, ao CEMAC também, a gente vai tentar pensar alguma coisa. Já nos comprometemos de antemão aqui em fazer alguma coisa no ano que vem com o projeto e doar um pouco também do nosso tempo para isso. E você que é de fora, com certeza na sua cidade tem um projeto legal, cara. A gente tem que ter um olhar muito para nossa cidade também. Às vezes vai ter alguém de fora, pô, mas o cara tá lá em Bom Jesus. Se quiser ajudar, amém. Mas na sua cidade, a gente tem esses projetos bacanas na nossa região. Quando a gente... Eu levanto recursos para outros projetos, cara, direto. Eu recebi agora uma doação de 9 prateleiras de biblioteca, vou ficar só com 3. Eu não preciso de 9. Então eu já acionei alguns projetos que tem salinha de estudo que pode vir buscar. Então a gente tem que fortalecer essa rede para que outros projetos também cresçam. Porque a gente não pensa só na gente. E a doação, ela não pode ser feita tipo assim, eu vou doar para mim dormir tranquilo hoje. Não. Essa vai ser só uma vez. Para a doação ser recorrente, você tem que saber qual o propósito que você está ajudando e saber que você efetivamente vai fazer diferença na vida de alguém, cara. Nos nossos panetones, eu entreguei agora 150 panetones. E as crianças devolvem, acho que é só para tirar foto, né? Eu falo, não, é para comer. A gente gastou R$2.200 só de panetone. R$14,90 cada chocotone. E aí eu faço um cartão. Cada panetone tem o nome da pessoa que doou. Então vamos supor, se o Jefinho me doou R$15,90, vai ter o nome dele lá, Jefferson. Aí a pessoa fala, mas a pessoa não sabe quem é. Não, mas ela sabe que por trás daquela doação existe tem uma pessoa chamada Jefferson, que não foi o Thiago. Sim. Por isso que hoje no projeto nós temos 8 monitores lá. Quem são os monitores? Acima de 15 anos, porque o projeto não é meu. Se eu morrer amanhã, o projeto fecha? Amanhã ou depois eu vou embora. O projeto é da comunidade. Então a gente está gerando liderança dentro da comunidade, formando essa galerinha acima de 15 anos, porque futuramente eu vou saindo para eles fazerem a gestão. Porque eles são da comunidade. E aí o cara vão com a faca nos dentes, meu irmão. Eles sabem a dificuldade que eles passaram desde o começo. Então a gente está formando essa galerinha, são 8, 2 meninas e 6 meninos. E a gente está formando essa galerinha aí para futuramente, um futuro bem próximo. Eu tenho o sonho de ir pro sertão, morar no sertão. E aí a gente deixar essa galerinha tocando o projeto para não fechar. Não, mas não vai. Porque é o legado que a gente quer deixar para a comunidade, é um projeto deles, não é meu. Então o projeto não é meu. Então você, de repente, que não vai comer a cara, fala, esse cara é barbudo, é esquisito, não esquece de mim. Não é o Thiago. Você é só o cara que deu o start na coisa, isso né? aí. E sou o que tá sempre de frente, porque é voluntariado. E porque precisa também. Mas por trás tem muita gente. Legal. Mais bacana que eu, mais gente boa do que eu, mais simpático do que eu. Mas a gente tá na frente representando hoje. Mas por trás tem muitos voluntários, tem a galera da comunidade também que são merecedoras do melhor, cara. Legal. Eu costumo dizer que são merecedores do melhor. Cara, legal, né? Se eu já era fã, fiquei mais ainda do projeto. Eu acho que merece também você também conhecer o projeto A Rede. Pessoalmente, né? Também, né? Pessoalmente, né? Que é o mais importante. Não, assim, eu acho que partindo agora para as considerações finais, eu acredito que foi
muito valioso a sua vinda aqui. Acho que mídia é algo que a gente tem um poder gigantesco, né? Hoje a gente está falando aqui para 100 pessoas, 200 pessoas, mas amanhã, futuramente, esse vídeo vai estar aí para 200 mil, 2 milhões de pessoas, né? Então, eu sempre, na minha formação espiritual, né? Já cheguei a morar em mosteiro, né? Eu lembro de uma direção espiritual que sempre me dizia uma coisa, que... um padre na época, né, que era o nosso diretor espiritual, ele sempre falava uma coisa, se você quer realmente fazer a diferença, você tem que se colocar a serviço, né? Então quando você se coloca a serviço, quando você se transforma numa ferramenta, e aí independente da sua crença religiosa, né, o universo, Deus, né, no que você acredita, ele vai te apontar o caminho certo de onde que aquela ferramenta precisa ser utilizada. Então você senta aqui hoje no nosso 4º programa de um projeto que está assim, iniciando, né? Está nos primeiros passos, mas a gente está colocando isso nas mãos de Deus, colocando nas mãos do universo para ele levar para onde ele precisa levar. Então você pode ter certeza, por isso que eu te disse, cada passo que você der, você vai ter muitas conexões. Né? O nome desse projeto não é à toa, né? A rede, então ele vai... Né? Eu lembrei das minhas aulas de cidades e redes de cidades, né? Como elas vão se conectando. Milton Santos. O Milton Santos. E assim, como é que é? Cidade é chão mais população. Né? Milton Santos também. Sim. Então, é isso. É um projeto que ele é pé no chão, ele acredita nas pessoas, né? Você disse, você não tem vínculo religioso, não tem vínculo político, você está aí para ajudar aonde precisa. Então fica aqui meu último apelo, né? Para as doações, né? O QR Code está aí na tela, pode fazer a sua doação. Mais do que isso, pode doar também um pouco do seu tempo, você que é da região. Você também que não é, faça as conexões, né? Como o Jefferson disse, às vezes você conhece alguém que pode estar ajudando. Então fica aí o nosso pedido. Né? Minha última ação vai ser fazer aqui a doação, enquanto você vai para a parte final. Vou fechado. Bom, antes de partir aqui para as finalizações, só novamente agradecendo aqui a você que está aí nos acompanhando e também aos nossos apoios de hoje, tá? Inclusive são amigos próximos, pessoas muito queridas. Eu troquei ideia ontem e elas toparam participar hoje aqui do programa porque sabiam que o projeto também viriam, que é a Contato e a ABC aqui de Bom Jesus, do bruto ao acabamento, com Vinícius e a Ana Paula e o Dr. Marino Oliveira, nosso querido amigo também aí, obstetra e da ginecologia. Bom, Tiagão, as últimas considerações minhas aqui, somente te agradecer novamente, como eu já disse, a gente já trocou várias ideias, eu tava doido pra gente ter esse programa aqui hoje, tá? Como a gente sempre faz, queria te pedir aqui a sua indicação antes da gente partir para os finalmente. O que você trouxe hoje para indicar para a galera? Não trouxe fisicamente, mas eu gosto de ler o Antônio Carlos Costa. Ele é pastor da Presbiteriana Barra da Tijuca, agora ele se afastou do ministério. Ele é fundador do Rio ONG de Paz, aquela ONG que bota aquelas cruzes lá em Copacabana quando teve chacina. Ele tem uns livros muito interessantes, Alzorrag, Teologia de Trincheira. São livros que mesclam valores cristãos com social. Sim. Então é mais ou menos o que eu estou envolvido também. E a leitura dele é de muito confronto, principalmente com as instituições religiosas. E é uma coisa que eu também confronto demais, porque a gente vê que poderiam fazer mais. Poderiam receber gente desalojada, alguns outros critérios que eu sou até um pouco crítico com algumas situações disso, mas é uma leitura que me edifica muito. Então, se você puder ler qualquer livro, Antônio Carlos Costa, pode pegar e ler. Principalmente se você quer ter alguma coisa de valores cristãos com social. Ele é fera. Legal. Tiagão, antes da última pergunta, queria que você deixasse aí os contatos, os endereços, enfim, como que a gente acha hoje a rede ou o Thiago, né? Então, o nosso Instagram é @projetoarede. Tem o @projetoarede 2, porque a gente foi hackeado uma vez, então eu já fiz um perfil reserva de stand-by, para ficar de stand-by. Vocês foram hackeados? Fomos. E como a gente divulga muita questão de financeiro lá, a gente conseguiu recuperar, não tivemos problema nenhum, graças a Deus. Que loucura, cara. A pessoa vai hackear um projeto social. É por causa da chave Pix, o cara às vezes quer mudar a chave Pix, mas graças a Deus conseguimos recuperar rápido. Que bom. Gastamos dinheiro, mas conseguimos.
E aí tem o meu WhatsApp, que tem lá no perfil também, fala direto comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. E nós estamos hoje com as 2 casas alugadas no Pimentel Marques, na Demerval Teixeira da Fonseca, 251 e 271. O pessoal conhece lá como atrás da creche. Tem uma creche lá integral, é atrás da creche. Estão convidados a participar. Essa base de apoio que a gente tem, o nosso sonho é montar um alojamento lá, justamente para a gente receber voluntário de fora. Legal. Entendeu? Hoje a gente utiliza para guardar os instrumentos musicais. Na verdade, está pequeno para gente, as 2 casas. Já não tem espaço. Vamos supor, minha sala de aula lá com 16 pessoas, senta 2 crianças na cadeira. Aí eu tenho 32. Tá crescendo. Aí eu tenho que devolver criança, que chega mais tarde, não tem espaço para sentar, e fica até um... Mas é um imóvel que a gente tem hoje alugado, que atende a comunidade que é próxima, a gente não conseguiu um maior, por enquanto a gente está lá. Mas os contatos são esses. O WhatsApp tem no perfil do @Projeto Rede, e o endereço nosso é esse. Legal. Perfeito. 2024 aí, eu acho que muita coisa boa tá vindo para a rede também. Eu creio, com certeza. Nós cremos também. Vamos lá, acho que a última pergunta de hoje até uma provocação que a gente faz aqui também para todos os convidados. Se a gente enxergar a vida como uma grande arquibancada, né? um grande espetáculo, em que lugar da arquibancada você se enxerga hoje? Cara, eu sou um cara muito observador, né? Então eu quero ficar no degrau lá de cima, para me ver no tudo que topo. tá acontecendo. Não com posição de ser melhor do que as pessoas, mas para mim ter uma visão ampliada de tudo que tá acontecendo no cenário. Então, Legal. quanto mais alto você tiver na arquibancada, você vai estar vendo o campo, a quadra, mas você também vai estar vendo os degraus de baixo. E aí você vendo o primeiro degrau de baixo, você consegue auxiliar, de repente, alguma coisa que você está vendo. Se eu tiver no segundo, pela teoria, eu só vou ver dali para baixo, só o primeiro e o campo. Sim. Eu não vou ficar olhando para trás. E você, quando tá lá, o último, você tá atrás. Você pode ver quando a gente vai numa ação na comunidade, eu sou o último. Porque eu consigo observar o quadro todo, consigo corrigir alguma coisa que não tá acontecendo. Algum contato, vamos supor, eu peguei agora uma pessoa, ele foi abraçar uma criança, ele agachou e abraçou a criança. Ele não pode. Ele tem que botar a perna pro lado e agachar para a criança vir de lado. Você não vai abraçar uma criança de frente. Então são detalhes que você vai pegando, entendeu? É um toque que não pode acontecer, mesmo que seja voluntário. E você só vê quando você está no último degrau, quando você é o último. O mais legal é que a gente já fez essa pergunta algumas vezes, nós mesmos já respondendo, e o Thiago é o primeiro que observa as pessoas que estão observando, né? Todo mundo fala do espetáculo, que tá lá na frente, que tá observando o espetáculo, você tá observando. Meu trabalho é as outro. pessoas. Legal. E é o jeito que eu tenho de fomentar também a pessoa continuar servindo como voluntário. Demais, cara. Eu vou supor, eu chego na comunidade e não faço nada. Eu deixo a galera. Eu fico observando e tento dar as orientações. Gente, não faz assim, vocês fizeram isso, tenta corrigir. Entendeu? Porque eu tô formando a galera para me retirar no futuro. Sim. Legal. Então, se eu não der espaço... Sensacional. Cara, fechamos esse ano com uma chave incrível de ouro. Eu que agradeço. Obrigado, pela tá? oportunidade. Mais Valeu, sucesso cara. ainda pra rede. A gente Agradeço. deseja tudo de bom no ano que vem. E a gente vai voltar a se falar. Acho que depois do programa aqui a gente vai ficar certeza. bem mais perto, tá? Com certeza. Obrigado, Thiago. Obrigado, Simar. Obrigado, Pod, Sandro, Jean. Obrigado aí pela Valeu. paciência esse ano. Cadê o Adriano? Hoje não tá aí, O não. Adriano tá aqui hoje, não. Obrigado a toda a equipe do Pod Studios. E ano que vem a gente volta, né, irmão? Volta. Não, desejar Feliz Natal pra todo mundo, Feliz né? Natal, feliz Ano Novo. Que seja um ano do que a gente comentou, né? Que seja de renovação de esperanças, né? Que seja um ano muito positivo pra todo mundo. E de voluntariado. E de voluntariado, com certeza. Que a nossa e que a sua rede também cresça. E como a gente tem falado, a gente se encontra aí nas arquibancadas da vida. Valeu. Valeu, pessoal. Até breve. Tchau.